Jutsu são habilidades místicas e técnicas de combates utilizadas por shinobis em lutas, que usa chakra e etc. Mas você já parou para pensar quais são os 5 jutsus mais roubados? Aqueles jutsus que são um absurdo, que são desnecessários, que nem devia existir, porque é totalmente roubado e o autor tem até que nerfar ele na obra, que senão nem anime Naruto tinha. Hoje, nesse vídeo, a gente vai ver os 5 jutsus mais roubados da história de Naruto, Naruto Shippuden, Boruto. A gente vai ver os 5 jutsus mais roubados, aquele jutsu que é um absurdo ou desnecessário de existir, que é a apelação pura. Hoje a gente vai ver de 5 em 5, 1 a 1, qual é os 5 jutsus mais roubados e no final vai ser o jutsu mais roubado. Então vamos. Então vamos começar. Eu desisti daquela minha ideia de fazer dos 5 mais roubados, do menos ao mais roubado. Eu vou falar os 5 jutsus que, na minha opinião, eu acho os mais roubados. Porque se eu fosse falar do menos ao mais, com certeza eu ia arrumar um grande problema, ia ter gente discordando. Então, na minha opinião, eu só vou falar 5 jutsus que eu acho extremamente roubados, que na minha opinião são os mais roubados de Naruto. O primeiro jutsu que a gente vai começar é o Izanagi, isso aí, Izanagi, considerado um genjutsu supremo que afeta a realidade, que ele pode transformar o ferimento, ou até mesmo seu fim, em uma mera ilusão. Ele pode moldar a realidade, reescrever um acontecimento, reescrever a realidade, moldando a realidade para um genjutsu que faz a ideia do seu usuário. Por exemplo, o Danzo, ele foi eliminado várias vezes, mas voltou. Ele pode reescrever o seu fim ou um ferimento como uma breve ilusão. É um genjutsu de ilusão, um jutsu muito roubado, e por isso ele já entra aqui em o primeiro do nosso top 5 jutsus mais roubados de Naruto. Izanagi, ele foi o que permitiu o Obito ter ganhado da Konan, sim. Se não fosse isso, ele não teria ganhado. E o Izanagi, ele é o que? Ele é um jutsu proibido, porque o ninja que usa perde o brilho da visão, ou seja, não é um jutsu aconselhado a usar. Mas o Izanagi é igual eu disse, o Izanagi em Naruto, ele é um dos mais roubados, porque, cara, ele simplesmente consegue moldar a realidade. Por exemplo, se o ninja tá em batalha, ele sofre um ferimento gravíssimo, ou até mesmo pode se dar o fim desse ninja, ele usa o Izanagi e consegue moldar essa realidade, reescrever esse acontecimento e fazer com que aquilo seja uma mera ilusão que aquilo acontecesse. Então, o primeiro dos nossos 5 jutsus mais roubados de Naruto é sim o Izanagi, tanto que eles tiveram que criar até o Izanami depois para conseguir cauterar o Izanagi e dar de punição para quem usasse o Izanagi. Então é isso, vamos pro próximo, o quarto jutsu mais roubado de Naruto. O próximo jutsu roubado da nossa lista é o Edo Tensei. O Edo Tensei, precisa falar alguma coisa? Ele, além de ser um jutsu mais que proibido por mexer com a lei da vida e a morte, que é mais do que errado no mundo shinobi, que até o negócio caiu aqui, que isso é mais que errado no mundo shinobi, ele, além de trazer a galerinha que já foi de Vasco, já foi jogar no Vasco, ele ainda traz com chakra infinito, ou seja, você traz os ninjas mais fortes de volta e eles ainda não vão ter nem limitação, eles vão poder lutar lá até o pau torar, não vai ter mais nada. Eles vão lutar lá, os ninjas com chakra infinito. Vão estar com chakra infinito. Você tem noção tanto que isso é absurdo? Por exemplo, traz de volta um Minato. Todos os Hokage, o Hashirama, o Tobirama, o Hiruzen, o Minato. Traz geral de volta, Madara, com chakra infinito, precisa de um exército? Se bem que isso aqui já é um exército, né? Mas precisa de mais. Tanto que o Kabuto montou um exército com o Edo Tensei na quarta grande guerra ninja. O Orochimaru usava várias vezes também. Cara, que é um jutsu mais roubado que esse pra entrar na lista também. Vamos pro próximo jutsu. Acho que ficou mais que óbvio que ia ter o Edo Tensei na lista. Não só além de trazer um ninja roubadíssimo, você pode escolher de volta.
Além disso, ainda o cara volta com um chakra infinito. Pra quem não sabe, não é possível que não sabe, porque senão nem tá vendo um vídeo sobre Naruto, né? O chakra é a limitação do ninja. Quando acaba o chakra dele, ele não pode mais continuar. E com um chakra ilimitado, infinito, o ninja não vai ter limitação, vai usar todos os poderes que ele quiser, sem limite. É um hack. Tá hackeando o jogo, tá jogando o jogo fora da lei. Isso que é o Edo Tensei. Vamos pro próximo. O próximo é o Kamui, técnica de espaço-tempo do Mangekyo Sharingan, do Kakashi e do Obito. Esse jutsu é totalmente roubado, permite pegar pessoas ou objetos para uma dimensão e a pessoa fica intangível, intocável, imparável. Isso é totalmente roubado, olha isso, o cara vai ficar intangível, intocado, vai puxar para a dimensão. Precisa de um negócio mais roubado que esse? Do negócio mais roubado que o próprio Kamui? O negócio puxa você para uma dimensão, puxa qualquer coisa para uma dimensão onde o cara é intocável, o cara é imparável. Vamos pro próximo, já é o terceiro, vamos pro quarto. Quarto jutsu mais roubado é... O próximo e o nosso penúltimo jutsu mais roubado é o Chiki Fujin. Chiki Fujin, ele é tão roubado que ele conseguiu parar o Edo Tensei. Foi quando o Sarutobi lá usou. É um jutsu criado pelo clã Uzumaki, que era o clã que era principal por selar, né? E eles criaram esse jutsu para selar, né? Exatamente, invoca lá o cara e puxa o cara, acaba com o cara instantaneamente. Eu não entendo muito desse jutsu, mas se você quiser entender, procura aí. Mas é muito roubado, porque foi até o que tirou os braços do Orochimaru, que deixou o braço do Orochimaru, que literalmente o braço do Orochimaru travou, ele não podia mais usar o braço dele, boa parte do Naruto clássico, tanto que teve a luta lá deles, dos três, da Tsunade, Orochimaru e o Sábio, eu esqueço o nome. Não, por que eu esqueci o nome do Jiraiya? Olha. Mas é isso. O Chiki Fujin é um outro jutsu roubado que conseguiu até parar o Edo Tensei e que também é usado muito pelo Minato. O Minato e o Sarutobi já usaram esse jutsu pelo clã Uzumaki, que é um jutsu de selamento. Aí acaba com o cara, se o cara puxar o Chiki Fujin. E é isso. Vamos pro último jutsu mais roubado de Naruto. Já foi 4 jutsus mais roubados de Naruto. Agora vamos para o último, hein? E por último, ele mesmo, Koto Amatsukami, o Genjutsu Supremo de Shisui Uchiha. Ele é o Genjutsu Supremo, ele manipula sem que o adversário perceba. A técnica do Genjutsu do Sharingan, o adversário tem que olhar pro Sharingan para entrar no Genjutsu. Koto Amatsukami não precisa disso, é só com presença. O Shisui era tão temido por ter essa habilidade do Koto Amatsukami. E isso é um negócio muito roubado que eu ainda quero muito entender, porque eu acho muito difícil de entender o Koto Amatsukami. Mas é muito roubado. Um genjutsu em si já é roubado. Agora imagina você entrar em um genjutsu impossível de perceber, porque só do Shisui ou do usuário identificar, a pessoa já entra no genjutsu. Ou seja, o que você vai fazer? O que você vai fazer com o usuário de Koto Amatsukami? Vai fazer o quê? Não importa o que você for fazer, o jutsu que você for usar. Por isso o Shisui Uchiha era tão caçado, temido, por causa do Koto Amatsukami. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o Koto Amatsukami. Mas é isso, eu tentei falar e dar uma breve explicada de todos os 5 jutsus mais roubados de Naruto. Acho que deu para entender, acho que ficou bem legal o vídeo. E falei os jutsus, dei uma explicada neles. E é isso, obrigado por assistir o vídeo. E esses foram os 5 jutsus mais roubados de Naruto. Espero que todo mundo concorde, hein? Se você não concordar também, comenta aí. Não vamos criar uma guerra não, porque é só opinião mesmo. Mas também, pô, para pra pensar. Vai ter alguma coisa muito diferente disso que eu falei? Porque assim, eu não lembro de ter uns jutsus... Assim, pode ter um ou outro que não concorde. Mas fala aí qual que é o que você mudaria
avalia, fala aí que toda opinião é bem-vinda aqui. E é isso, seja muito bem-vindo se você não conhecia. Se inscreve pra saber mais sobre o canal, né? Óbvio, porque sempre vou estar postando alguma coisa ou outra muito interessante, até porque a gente não fala de Naruto, a gente fala de One Piece, super-heróis, tudo a gente fala, tudo que você imaginar a gente fala. A gente é um canal que tudo geek, tudo disso que engloba a gente. Mario, Sonic não, né? Sonic também é demais, nunca falei de Sonic. Mas super-heróis, séries, filmes, Stranger Things, a gente chega em Stranger Things, vai pro Capitão América, pro Homem-Aranha, pro Naruto, pro One Piece, Dragon Ball, tudo a gente fala, Homem-Aranha, Vingadores, Supergirl, DC, Marvel, tudo a gente tá falando, mas espero que todo mundo tenha gostado. Se não concordou, fala aí pra gente ver o que você mudaria. E obrigado muito por assistir esse vídeo.